Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes associados da Levir, nossos espectadores e a todos aqueles que acorrem aqui à nossa programação. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui a serviço da vida espiritual dos nossos participantes aqui, a nossa audiência, e sempre trazendo aqui temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, a sabedoria divina das idades, a grande doutrina promulgada pelos mestres da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria. E estamos, ouvintes, finalizando no nosso programa Lux Esotérica, nesse mês de julho, a nossa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas, que está sendo finalizada e é baseada nos escritos de Manly Palmer Hall, na sua monumental obra The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades, que é esse maravilhoso livro foi publicado em 1928, que ainda não chegou ao português, mas espero que assim o seja. Nós estamos trabalhando diretamente do original em inglês, também aqui com o apoio da edição em espanhol, para poder trazer para vocês essas temáticas, ouvintes. E hoje vamos desenvolver mais um tema realmente muito interessante, que é sobre o simbolismo, o mistério da cruz e também da crucifixão, continuando aí a temática do último programa, que abordou a questão do cristianismo místico. Hoje nós vamos falar sobre o simbolismo da cruz, que é muito mais universal do que nós imaginamos, ouvintes. Muitos creem que a cruz seja apenas um símbolo cristão, que desde a época dos apóstolos e dos acontecimentos com o Mestre Jesus, que teria se desenvolvido esse culto da cruz. E isso não é, ouvintes, uma verdade. Nós não estamos aqui para chamar de ignorantes a ninguém. Estamos aqui para trazer, quem sabe, uma nova cultura, ampliar a cultura dos nossos ouvintes. Mas a cruz, ouvintes, não é um privilégio do culto cristão. Nós temos que estar cientes, conscientes disso, pois a cruz é um símbolo muito mais antigo do que a historicidade que o cristianismo conferiu a ela. A cruz é, antes de tudo, um grande símbolo de espiritualidade que está presente em inúmeros povos. E obviamente que o cristianismo elevou a cruz a um uso, a se transformar num símbolo máximo, aonde atualmente nós vemos uma cruz, nós lembramos automaticamente de Jesus ou da sua história e obviamente da religião cristã. Mas isso, ouvintes, não é realmente uma verdade histórica, pois povos antigos como os egípcios, como por exemplo com a sua cruz Ansata, ou também chamado Anel de Ísis, né? Centenas e centenas de anos, milhares de anos atrás, já cultuavam cruzes e espécies de cruzes. Então nós não devemos jamais imaginar que a cruz foi criada, foi inventada pelo
cristianismo. Não só pela sua simplicidade, mas principalmente pela profundidade do seu significado. Então, nós não podemos, ouvintes, de forma alguma imaginar que ela é exclusividade do cristianismo. E o Manly Hall, no seu livro, faz realmente um apanhado muito interessante sobre o simbolismo da cruz, e com relação a ela, ele enfatiza exatamente a visão que os povos chamados pelos cristãos de pagãos, né, faziam da cruz. Então ele cita um escritor chamado Thomas McCall-Fellow, que à sua época publicou o seguinte a respeito da cruz. É provável que o uso da cruz como símbolo religioso tenha a sua origem em tempos pré-cristãos, e entre os povos não cristãos se considerava a cruz como um símbolo quase universal, e em muitos casos estava relacionada com alguma forma de culto à natureza. Então, não somente a cruz é um símbolo universal, como ela surge até da própria postura do corpo humano, quando se abre, né? Abre os braços, quando está de pé, surge uma cruz automaticamente, que é obviamente a origem, né, da cruz como um símbolo universal, pois ela surge quase que espontaneamente. Então, a figura que os cristãos adoram como sendo o símbolo cristão já existia o seu uso antigamente. E a cruz não era apenas um objeto familiar na arte de todas as nações, senão que a sua veneração era uma parte fundamental da vida religiosa da maior parte da humanidade. É um símbolo corrente entre os índios nativos norte-americanos e também os povos da América Central. Por exemplo, na América Central, a deusa azteca da chuva levava uma cruz em sua mão, e segundo os toltecas, a sua divindade ou o seu salvador, o Quetzalcoatl, os ensinou o sinal e o ritual da cruz, e por isso a vara e o cetro que utilizava como símbolo de poder parecia como um báculo, e o seu santo manto estava coberto com cruzes vermelhas. Então nós vemos que povos que não tinham conexão alguma com o cristianismo histórico faziam uso da cruz. Também os chineses e os japoneses veneravam a cruz. Para os pitagóricos, em épocas muito mais antigas, o número sagrado era o número 10, cujo símbolo é um X, que obviamente é também uma cruz. Tanto no chinês como no japonês, o caractere correspondente ao número 10 é uma cruz. A roda da vida budista, o símbolo do budismo, é composto por duas cruzes superpostas, e as suas 8 pontas se conservam ainda no cristianismo na forma da cruz dos cavaleiros templários, que essencialmente é o símbolo budista. E a Índia
com a sua antiguidade, também não poderia deixar de participar desse simbolismo, como nós vimos com a cruz egípcia. Então, na Índia, a cruz não só é encontrada nas esculturas, mas nas pinturas e também na sua arquitetura. Muitos dos seus templos, como acontece nas igrejas e catedrais do cristianismo, se encontram formas cruciformes. Também nas mandalas tibetanas, o céu tem a forma de cruz e se vê sempre a pintura de 4 portas nessas cruzes. E uma cruz excepcional de grande antiguidade se descobriu nas tumbas da ilha de Elefanta, no porto de Bombaim. E vários tipos de cruzes ali eram motivos frequentes. E também nós encontramos as cruzes na cultura caldeia, fenícia, egípcia e assíria. E para os iniciados nos mistérios eleusinos da Grécia, a eles se dava uma cruz que se colocava ao redor do pescoço com uma corda no momento da sua iniciação. E para Rosacruzes, alquimistas e Illuminates, a cruz era o símbolo da luz, porque justamente na palavra lux, como é escrita no latim, nós encontramos o X, né, que é também um símbolo para a luz. Mas em nenhum momento da história se igualou o uso da cruz como se fez com o cristianismo. Então, quando se fala cruz, automaticamente se lembra da história de Jesus. O que a maioria das pessoas realmente não conhece é que há realmente uma série de salvadores do mundo cujas histórias são praticamente idênticas, ou em muitos pontos idênticas à história de Jesus. E isso acontece porque, na verdade, a história desses salvadores do mundo são adaptadas para conterem verdades ocultas, né, que obviamente são mais profundas do que a própria história, do que a própria historicidade desses personagens. Então, por exemplo, há muitos pontos que aconteceram na vida de Jesus, centenas, se não milhares de anos antes, já eram mencionados com relação à divindade egípcia de Horus. E nós temos que relembrar que Horus é a segunda pessoa da trindade egípcia, né? Que é composta, assim, comparando com a trindade cristã. A trindade egípcia é composta de Osíris como pai, né, se comparado à trindade cristã, como Ísis como a mãe, ou o terceiro aspecto, o Espírito Santo, e o filho é justamente Horus. Nós vemos aqui numa imagem cercado pelo simbolismo da cruz ansata, que nós podemos falar um pouquinho sobre ela e depois falaremos aqui sobre o Horus, né? E surge, né, a cruz ansata também do simbolismo da antiga cruz, né, do Tau, né? Na verdade é o Tau que é a cruz mais presente na história antiga,
justamente porque ela pode ter sido derivada da face, né? Da contemplação da face dos animais, com a sua vertical e a sua oriental, a sua horizontal, aliás, e nós vemos que também dentro da evolução do simbolismo acabou se comparando essa cruz com um martelo, e até os dias de hoje na maçonaria se usa a cruz do Tao como símbolo da tríplice emanação divina. Já a cruz ansata, ela guarda muita semelhança com o Tao, mas ela tem dentro da cultura egípcia um simbolismo muito mais profundo. Então ela é basicamente um Tao, mas com um círculo em cima dela, e os antigos a chamavam cruz ansata ou ansada, e também cruz da vida, e também chamada o anel de Ísis, e muitos a têm como a chave dos mistérios da antiguidade, segundo aqui Manly Hall, e é provável que a sua origem esteja ligada não só à tradição egípcia, mas acabou sendo herdada, por exemplo, pela tradição cristã da chave de São Pedro, que na verdade é a mesma cruz ansata, só que cultuada dentro de uma perspectiva cristã, por assim dizer. Mas nos diz também o Manly Hall, né? Nos mistérios egípcios, o candidato passava por todas as formas e perigos enquanto se sujeitava sobre a cruz ansata, ante a qual os poderes da obscuridade caíam de forma total. E está registrado pelos estudiosos a respeito disso. E a forma de Tao dessa cruz ansata não é também diferente do selo de Vênus, como também outros escritores registram. Mas então nós vemos que na maior parte das iconografias nós vamos encontrar justamente a cruz ansata. E como nós estávamos falando, a história que o cristianismo conta, e que lamentavelmente por falta de pesquisa, de estudo de religião comparativa, os cristãos realmente não conhecem, é que a história de Jesus não é única, mas sim houveram salvadores no mundo antes dele e depois dele, cujos momentos da sua vida tiveram passagens praticamente idênticas. Então nós já mencionamos o personagem egípcio, o filho da trindade egípcia, que é Horus, que exatamente teve uma série de momentos históricos que tem realmente semelhança muito grande com a vida de Jesus. São tantas semelhanças, né? Então estamos apreciando aí uma imagem da trindade egípcia, né? Com Osíris, Ísis e o seu filho Horus, e é realmente muito profunda essa, e os cristãos dirão que é uma coincidência, né? Mas o problema é que Horus, pelo menos eu conto as histórias a respeito de Horus remontam a 3.000 anos antes de Cristo, e
segundo se menciona, Horus também nasce de uma forma virginal, né? De uma virgem, sem o intercurso sexual, assim como se conta de Jesus com relação a Maria. O nascimento de Horus teria sido acompanhada por uma estrela no Oriente, e foi essa estrela seguida por 3 reis, o que é uma história idêntica à história de Jesus e que foi visitado pelos 3 reis magos. Horus foi batizado por Anup e Jesus também foi batizado, mas por João Batista. E ambos personagens que batizaram Horus e Jesus, Anup e João Batista, foram decapitados. E Horus foi considerado uma criança prodígio aos 12 anos. Jesus também. Horus começou seu ministério público aos 30 anos, assim como Jesus. E Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, praticando milagres, assim como fez Jesus. Sobre Horus se dizia que ele era o príncipe da eternidade. De forma análoga, Jesus, sobre ele foi dito que ele era a luz do mundo. E há uma frase que se imputa a Jesus que centenas de anos antes já se dizia ser de Horus, pois Horus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Dizia-se, contava sobre Horus, que ele andava sobre as águas, assim como se disse de Jesus. Horus também ressuscitou homens fisicamente, como fez Jesus com Lázaro. Horus ressuscitou um homem chamado El-Azar-Us. Horus sofreu uma grande traição, mas de um temido chamado Tifão, e Jesus foi traído por Judas. Horus era obviamente muito invejado e chamado o rei dos egípcios. Da mesma forma, Jesus era alvo, né, dos olhares invejosos dos homens da sua época e era considerado o rei dos judeus. Horus foi condenado à morte e também crucificado, como se dizia de Jesus. E tanto Horus como Jesus foram enterrados, mas ambos ressuscitaram 3 dias depois. E aí fica a pergunta, ouvintes, né? Então é a mesma história de Horus e de Jesus? Obviamente, se ambos foram personagens históricos, é realmente muito incrível que eles tenham, na verdade, essas histórias tão parecidas, pois, na verdade, ouvintes, o que está por trás dessas histórias são verdades cosmológicas muito profundas, e nós temos que realmente estudar muito o simbolismo esotérico para ir mais fundo em todas essas histórias. E há muitos outros personagens que têm essas chamadas coincidências, né? Na verdade, histórias muito parecidas são ditas a respeito de Mitra, né? O deus que era cultuado entre os persas e romanos há 1200 anos antes de Cristo. Mitra também teria nascido no dia 25 de dezembro, nascido de uma mãe virgem, teve também 12 discípulos, praticou milagres, morreu crucificado, ressuscitou no 3º dia e era chamado a verdade e a luz. E sobre Mitra se dizia que ele teria vindo lavar, né, os pecados da humanidade. Quase a mesma história aconteceu com Atis na Frígia, e também em Roma
há mais de 1000 anos antes de Cristo. Seu nascimento também se dizia ter sido em 25 de dezembro. Nascimento virginal, morto por crucifixão e tendo sido enterrado também, faleceu no 3º dia. E por incrível que pareça, o próprio Krishna hindu também tem uma história que guarda aí as suas correlações com essa história que é obviamente um mito que transcende o cristianismo, porque não é possível que tantos salvadores do mundo tenham a mesma história. Então, o divino Krishna na Índia, sobre ele também se dizia que ele teria nascido no dia do solstício, ou seja, 25 de dezembro. Sua mãe, Maya, também era virgem quando ficou grávida dele. Uma estrela também teria avisado da sua chegada, fazia inúmeros milagres e, mesmo após ter morrido, ressuscitou também. É a mesma história também com Dionísio grego, com, vocês vejam bem aqui, Haddad na Síria, Hércules na Grécia, o Alcides de Tebas, Baal da Fenícia, o Bali do Afeganistão, o Bedou do Japão, Crite na Caldeia, Devatat na Tailândia, o Indra no Tibete, Jal, cultuado no Nepal, o Odin da mitologia nórdica, o Quetzalcoatl do México e o Salivahana das Bermudas, o Tammuz da Assíria e também Thor na mitologia nórdica. Todos esses grandes salvadores do mundo têm realmente histórias muito parecidas. Então, ouvintes, o que está por trás dessa realidade que se repete antes de Jesus, depois de Jesus e com Jesus, na verdade é uma verdade cósmica, é uma verdade profunda que está por trás dessas histórias e que é também simbolizada pelas cruzes, ou seja, a cruz, na verdade, ela é o sumário dessa doutrina. E é a doutrina, ouvintes, do mito solar. É a relação profunda que existe entre o nosso planeta Terra e a estrela que nos ilumina, o Sol, a relação de tudo que é vivo nesse planeta com a fonte máxima da energia que é o Sol. E esse movimento que o nosso planeta faz ao seu redor, que é esse círculo, essa elipse que gera, pela inclinação do nosso planeta em relação ao Sol, as estações do ano, as 4 grandes estações, e são os 4 grandes pontos que a cruz tem em si, e a própria energia do Sol é representada por essas 4 emanações da cruz. Então, ouvintes, a história desses personagens históricos foi adaptada para conduzir essa história profunda, como nós vemos na representação da cruz da Irlanda, ou então com a cruz como ela aparece no Egito. Então, o homem passa a ser o símbolo da sua espiritualidade provinda do Sol. Então, as histórias de Jesus, de Horus, de Ates, de Quetzalcoatl aqui no México e tantos outros aqui que nós citamos, ouvintes, foram totalmente adaptadas para transmitir esse conhecimento do mito solar.
dessa grande relação energética que nós temos com o Sol. E isso, ouvintes, não diminui em nada o poder do cristianismo. Na verdade, aumenta esse poder, pois nós vemos exatamente o quão universal é o símbolo da cruz. Quantas cruzes diferentes existem no mundo e todas elas trazem o mesmo mistério. O mistério do nosso Pai. E o Pai, antes de mais nada, ouvintes, é o provedor da família. É da onde vem a nutrição, o alimento, a força. Então o nosso Pai é o Sol e a nossa mãe é a terra. E isso era cultuado, ouvintes, e a cruz é o grande símbolo do poder ígneo, da força que alimenta, que aquece e que protege, dando a vida a não só a humanidade, mas a todos os seres vivos no nosso planeta. É realmente mais uma letra do grande alfabeto espiritual e esotérico, e é a nossa função aqui do nosso programa sempre estar falando a esse respeito, ouvintes, e trazendo sempre temas para instigar aí a curiosidade, e que vocês podem ir muito mais fundo pesquisando a esse respeito. Mas no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre o Mestre Jesus, pois é algo que sempre estão nos perguntando sobre como foi realmente essa história de Jesus, da sua crucifixão, e ainda mais tendo em vista isso que nós expomos aqui no nosso primeiro bloco do programa de hoje, falando da universalidade da cruz. Então não perca, ouvintes, daqui a pouquinho o segundo bloco do programa Lux Esotérica. Até já! Sensibilidade musical é aqui. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio.
Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando hoje sobre os mistérios, o simbolismo da cruz. Para nossa satisfação, estamos aqui levando realmente um tema que, obviamente, toda a cultura ocidental, que é judaico-cristã, realmente tem uma relação muito profunda, e nós sabemos muito bem que as pessoas usam, né, na sua vida pessoal, cruzes, crucifixos, e muitas pessoas realmente nunca elaboraram, nunca pesquisaram mais profundamente o que isso significa. E há, obviamente, um significado muito profundo, e a pessoa, quando utiliza, né, uma joia, um objeto, né, tão pessoal, que a pessoa carrega tanto simbolismo nele, deveria, né, obviamente, conhecer mais a esse respeito, pois o indivíduo, né, utilizar uma cruz junto ao seu corpo, ou, né, utilizá-lo gravado nas suas vestes, na sua roupa, né, deveria demandar realmente um conhecimento mais profundo. Mas não seria realmente muito difícil perceber a conexão, ouvintes, que existe entre os crucifixos, as cruzes e o simbolismo universal do sol. Normalmente as pessoas usam crucifixos de prata ou de ouro, né, de metal precioso, e especificamente o ouro, ele está conectado profundamente com a energia solar. Então, utilizar um crucifixo, quer seja de que substância for, mas a forma da cruz, e ainda mais colocada, pendurado, né, sobre o coração, significa, ouvintes, reconhecer profundamente a identidade daquela chispa divina que está ocultada dentro dos nossos corações, e a fonte da energia, que é o sol espiritual que está por detrás do sol físico. Então, ouvintes, antes de poderiam, né, cogitar outros, né, simbolizar a morte do Mestre Jesus, na verdade a cruz simboliza a vida universal, a efusão energética que alimenta todos os seres nesse planeta. Então, aqueles nossos irmãos e irmãs que são cristãos deveriam se conscientizar justamente desse simbolismo cósmico profundo que existe por detrás das cruzes, dos crucifixos, e a história de Jesus, ouvintes, ganha realmente um significado mais profundo dentro desse aspecto, porque a cruz latina, né, a cruz grega, que são os formatos mais comuns pelo qual, né, se representa a cruz atualmente, né, as pessoas imaginam que ela representa exatamente o Calvário de Jesus. E essa morte, ouvintes, que é tão enfatizada, né, pela religião cristã, principalmente pelo ramo católico, né, romano, né, onde nós vemos nas igrejas, nas catedrais, na maior parte delas, a representação do Cristo crucificado, de um homem ensanguentado,
sofrendo sobre a cruz, como se a sua morte fosse o grande símbolo da religião cristã. Quando, ouvintes, há realmente esse símbolo universal muito mais profundo por trás do símbolo físico da cruz. Pois a crucifixão, ouvintes, na verdade, ela é algo muito mais profundo. Ela representa a unificação do ser humano com a divindade. Ao mesmo tempo que a cruz pode representar a morte pela crucifixão física, ela representa, na verdade, a fonte de toda a vida. Então nós vemos que a cruz da morte libertou o Jesus material, o Jesus físico, para uma vida mais plena. E nós já mencionamos isso aqui em outros relatos. Na verdade, a historicidade de Jesus com relação a esse episódio é muito falha, né? Não existe realmente evidências históricas nem materiais de que Jesus tenha realmente sofrido o final da sua paixão por essa forma de execução que é uma forma romana, né? E aqueles historiadores que estudam o assunto dizem que Jesus teria que ter sido promovido ao nível de cidadão romano para ser crucificado como um romano. E então nós temos que perceber se há tantos pontos de conexão, por exemplo, da vida de Jesus com o Horus, né, dos egípcios, com a trindade egípcia, se é que realmente essa história não é um grande mito. E ocultistas, pessoas capazes de lerem os registros acásticos, a memória da natureza, têm realmente investigado a esse respeito. E só para citar alguns deles, por exemplo, Charles Webster Leadbeater, que foi bispo da Igreja Católica Liberal, grande teósofo, ocultista, maçom, realmente uma pessoa dedicada muitíssimo à própria divulgação da filosofia cristã e da sua prática, dos seus sacramentos. Sobre a crucifixão, ele disse no seu livro O Credo Cristão que a crença que a humanidade e dos cristãos especificamente sobre essa triste história da crucifixão de Jesus, segundo Leadbeater, foi ou é ainda o maior desperdício de energia psíquica que poderia ter acontecido na história da humanidade, porque se enfatizou demais a sua morte e outros clarividentes, né? Porque Leadbeater teve a sua clarividência desenvolvida pelos mestres. Um outro clarividente que fala a esse respeito é Geoffrey Hodgson, que confirma as investigações ocultas que ele também empreendeu, tendo viajado pelo Egito, pela Terra Santa. Ele indicou que o Mestre Jesus, o verdadeiro, o histórico Mestre Jesus, teria vivido, na verdade, 115 anos antes, né, da época que se menciona historicamente. Então, o que nós sabemos, o que está gravado, está publicado nos Evangelhos, no Novo Testamento, na verdade já é um eco das histórias sobre o verdadeiro Jesus de Nazaré, que viveu entre os judeus, e quando ele viveu 115 anos antes do advento que nós temos como histórico,
né, que é há 2012 anos atrás, ou seja, 115 anos antes, não havia ainda romanos na Terra Santa. Então Jesus nasceu, cresceu, se criou entre os judeus e foi entre o seu próprio povo que ele pereceu. Não foi por meio da mão dos romanos que Jesus pereceu supostamente na cruz, mas sim Jesus foi, como muitos outros salvadores do mundo, como grandes reformadores, não foi aceito pelo povo ao qual ele veio ajudar, porque Jesus, na verdade, era um grande reformador do judaísmo, era um grande profeta que veio para acrescentar a essa tradição tão profunda do judaísmo uma sutileza e uma profundidade muito maior. Mas infelizmente os hebreus não o reconheceram, não o admitiram. Assim, ouvintes, com outros salvadores do mundo também aconteceu, como por exemplo como o Buda. O Buda também não foi recebido pelos líderes religiosos do hinduísmo. E Buda só foi fazer sucesso no Tibete, na China e em outros locais. E hoje a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, só há 2% de budistas em todo o território da Índia. Só para fazer um parênteses assim. Então, infelizmente, a humanidade não sabe receber os seus grandes iluminados. E, infelizmente, ouvintes, a morte de Jesus foi muito menos glamurosa do que a que se relata nos evangelhos. E Geoffrey Hodgson, com o seu poder de ler os registros acásticos, escreveu no seu livro Luz no Santuário, né, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, inclusive publicado póstumamente. Ele ali menciona que, na verdade, o Mestre Jesus foi emboscado por um grupo, né, pertencente à sua própria etnia, dos próprios judeus, e foi barbaramente assassinado, foi realmente linchado, lapidado, e o seu corpo despedaçado e os pedaços pregados em madeira, como inclusive o próprio São Paulo, de uma certa forma, coloca nas suas epístolas, que o corpo de Jesus foi pendurado em um madeiro. Então, a morte de Jesus, como é relatada nos evangelhos, é praticamente uma morte cinematográfica. O que fizeram com Jesus realmente foi um crime muito mais profundo. Então nós deveríamos, né, estar conscientes a esse respeito sobre o Mestre Jesus, que realmente, como também citou uma outra grande ocultista, que foi Madame Blavatsky, questionada sobre o status de Jesus dentro da fraternidade dos mestres, Blavatsky confirmou muitas dessas visões, pois ela disse, respondendo a uma carta que foi dirigida ao seu periódico, o The Theosophist, ela respondeu que Jesus viveu muito antes do tempo que se lhe atribui os evangelhos, e que foi um grande mestre, um grande instrutor espiritual para o seu povo, e que não teve tempo para realmente pregar toda a doutrina que ele desejava promulgar entre o seu povo, porque ele foi barbaramente assassinado e
seja lá qual for a maneira como a sua vida foi tirada, ouvintes, é um crime que obviamente traz consequências não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade, pois nós somos privados de uma presença santa que obviamente só poderia trazer benefícios para a humanidade. Então, o que realmente aconteceu com Jesus, ouvintes, o atingimento do seu grau espiritual, nós temos que trazer para a dimensão esotérica, oculta. Jesus foi um homem como qualquer um de nós da humanidade, que por muitas e muitas encarnações se aperfeiçoou. E segundo Blavatsky, é tida como um dos mestres da grande fraternidade branca, de maior pureza, de maior seriedade e cuja confiança os mestres depositam todo o séquito de adoradores e de seguidores do cristianismo e até de outras religiões devocionais. E o Mestre Jesus, ouvintes, jamais deixou de estar presente na humanidade. Assim como Cristo, que é a segunda pessoa da divindade, sempre esteve presente no mundo, muito antes da existência de Jesus, mesmo com a destruição do corpo material de Jesus, ele continuou a aparecer no seu corpo astral para os seus discípulos, continuou a instruí-los e praticamente quase sem intervalo o Mestre Jesus se reencarnou e esteve de novo com a humanidade na figura de Apolônio de Tiana. Apolônio, que fazia praticamente todos os milagres, tinha os mesmos praticamente poderes que se menciona com relação a Jesus. Tinha o poder de andar sobre as águas, o poder de cura, o poder da ubiquidade, e era tanta semelhança que havia na história de Apolônio e a história de Jesus, que a igreja cristã dos primeiros séculos destruiu a maior parte dos documentos relativos à vida de Apolônio. Então, Apolônio foi a vida subsequente do Mestre Jesus, e ele, desde então, ouvintes, está com a humanidade, jamais nos deixou desde então. E neste exato momento, ouvintes, o Mestre Jesus encontra-se encarnado na nossa humanidade. Então, aqueles anseios pela volta de Jesus, isso, ouvintes, é apenas um milenarismo vazio, uma espera pelo fim do mundo, um retorno do Mestre que viria governar, sabe-se lá como, a humanidade, separando os ímpios dos adoradores da verdade ou da luz. Isso, ouvintes, infelizmente é uma ilusão teológica muito profunda, porque o Mestre Jesus jamais deixou de estar presente na humanidade. E hoje ele está encarnado como todos os demais mestres da Fraternidade Branca. Ele tem um corpo físico e ele está encarnado, e muitos grandes ocultistas o visitaram justamente aonde ele residia. E o grande ocultista que foi Geoffrey Hodgson o visitou fisicamente na região do Líbano, que é uma parte da Terra Santa. E o Mestre Jesus deixou para Geoffrey Hodgson
uma mensagem que nós vamos ler para vocês, ouvintes, para finalizar esse programa, que tentou, ouvintes, aqui dentro do limitado tempo que nós possuímos, trazer aqui para vocês algo dessa profunda história, que na verdade não é uma história pessoal, mas é uma história universal. A cruz representa o poder de Deus, a força magnética que vem do alto e que energiza a todos nós. Então, a existência do Mestre Jesus encarnado é do conhecimento dos ocultistas. E nós, ouvintes, só podemos apreciar com profunda reverência esses relatos e termos, ouvintes, uma compreensão de que as ilusões que a religião traz são apenas consequência da ignorância humana, que é incapaz de perceber a universalidade dos processos da natureza, dos processos cósmicos. Então, em 1963, o Mestre Jesus, residente no Líbano, a mesma alma, o mesmo espírito que esteve encarnado há 2100 e tantos anos atrás e que gerou todas as histórias que nós lemos na Bíblia, deixou a seguinte mensagem para Geoffrey Hodgson. Abre aspas, várias aspas. E disse o seguinte: existe um centro de nossa hierarquia aqui no que é mencionado como o Líbano. Daqui, em nosso observatório oculto, eu lhe saúdo psiquicamente, ainda que não fisicamente. Nenhuma estrada pública e nenhuma turnê organizada lhe trarão diretamente ao nosso alcance. Mas as linhas de comunicações ocultas são muito boas. Existem linhas de comunicação espiritual e mental diretas e estabelecidas há muitas eras com o Líbano, pelo original e quase que pré-histórico fundador da ordem dos Drusos, pois o Mestre Jesus reside justamente nessa grande comunidade. E existe então essa conexão, entre os Drusos e a fraternidade do Himalaia, e daí até Shambhala, a grande capital espiritual do planeta. Daqui, uma dessas linhas vai diretamente para Chipre e a Europa Central, e o ashram do mestre húngaro. E o mestre húngaro, na verdade, é o Conde de Saint-Germain. Outra vai diretamente daqui para a Fraternidade Branca e seus membros no Egito, todas sendo parte de um grande sistema de comunicação oculto que vem funcionando perfeitamente por eras incontáveis. Os adeptos, ou seja, os mestres, podem se comunicar independentemente dessas linhas, mas as linhas de menor resistência são as que eu descrevi. Fomos informados de sua vinda e eu assim tomo a oportunidade de me comunicar com você. Então, ouvintes, fica renovado aqui essa mensagem universal, essa mensagem que transcende, obviamente, a qualquer momento histórico, qualquer momento que seja fixo no tempo, porque o grande culto que o cristianismo rende a Jesus, quer seja na figura do seu retrato, quer seja na figura, no símbolo da cruz, na verdade existe uma
verdade muito mais profunda por detrás disso. E é a função do nosso programa, é a função de tanta literatura, de tantos escritos a esse respeito que há por aí, revelar esse lado mais profundo. E é a nossa satisfação estar aqui falando disso, e recomendo a vocês que vocês estudem, se aprofundem nesse assunto. Se a sua devoção é realmente profunda com relação ao Mestre Jesus, vocês podem encontrar muito mais informação e uma realidade muito mais pungente e próxima para a devoção, para a vida de vocês, ouvintes. Aqueles que são esoteristas não precisam jogar fora o cristianismo e não precisam, ouvintes, abandonar o que há de bom no cristianismo, mas sim há um cristianismo esotérico, um cristianismo místico que trata da espiritualidade interior de cada ser humano e também no cosmos como um todo. Mas o avançadíssimo da hora, ouvintes, nos faz colocar aqui ponto final em mais uma edição do programa Lux Esotérica. É um dos últimos programas dessa série de ciências e tradições ocultas e esperamos aqui ter dado mais uma pincelada nesse tema com relação ao ocultismo e ao cristianismo muito especificamente. E convido a vocês, ouvintes, para uma última vibração. Vamos, ouvintes, nos unir espiritualmente, pois nós acreditamos profundamente que a humanidade como um todo está interconectada por meio da sua espiritualidade. Fechemos os nossos olhos e volvemos a nossa atenção para os nossos corações. E por meio do poder da nossa mente, visualizemos, ouvintes, nos nossos corações o brilho da luz inefável, da chispa divina, a joia irradiante e gloriosa engastada no lótus dos nossos corações. Que essa luz se expanda, purifique dentro e fora do nosso corpo, ilumine ao nosso redor e diante de nós o caminho da evolução que nós tensionamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento para interiorizar, para compreender e realizar o sentido das palavras deste mantra. Mais radiante que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Muitíssimo obrigado pela presença, audiência de vocês, tanto aqui ao vivo quanto nas gravações. Agradecemos muitíssimo aí a participação espiritual e sempre a audiência de todos que nos acompanham. Muito obrigado, finalizo aqui mais um programa Lux Esotérica e desejo a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem ainda e durante todo o dia aqui a programação musical da Rádio Esotérica FM, sempre com interatividade total com vocês, ouvintes, sempre tocando muito boa música para a sua alma. Aguardo vocês aqui nas nossas próximas edições e finalizo aqui enviando o virtual, mas o caloroso,
o fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para todos os nossos ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica. Uma boa noite, até a próxima edição. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda